Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui, né, mais uma tarde para que a gente possa estar conversando mais um pouquinho sobre vários assuntos, né, que vem envolver esse momento tão lindo e tão delicado na vida de uma mulher, né? E hoje a gente vai estar conversando com a nossa amiga Tatiane Dutra sobre a lei do acompanhante, o que isso gera de impacto no emocional das mulheres, né? No que isso vai agregar, o que isso traz de valor para a gente nesse momento, né? Então vai ser um prazer. Eu já vou estar aqui convidando a Tatiane para estar com a gente. Dar ela entrar. Vamos aguardando. Olá, boa tarde. Oi, Tati, eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Viu? Agora tô. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite, né? Da Adriana, que é minha amiga, né? Pessoal de trabalho também. A Michelle, que eu tô conhecendo um pouquinho do trabalho dela a partir da Adriana também, que é um projeto muito, muito bonito e que assim, é muito importante que isso tenha uma visibilidade ampla, né? Porque é muito importante todos esses temas que elas vêm trazendo no Vínculos com Amor, né? Então, estou aqui muito feliz pelo convite, espero que possa ajudar aí a todos. Obrigada mais uma vez, né, Tati? Assim, a contribuição do serviço social, ele tem um valor, né, muito importante aí para todo ser que está hospitalizado. Mas quando a gente está falando, né, da gestante, da puérpera, a gente vê uma contribuição de suma importância da tua área, né? E aí hoje a gente trouxe como tema aí para o nosso público as informações sobre o acompanhante, que é essa lei, né? Existe realmente uma lei que venha regularizar isso? Como é que eu vou me portar frente à lei e às condições que a própria instituição vai tá colocando? Fala um pouquinho para a gente aí sobre como é que é essa lei do acompanhante. Então, né, quando vocês me convidaram, né, para participar desse momento, como assistente social, a gente trabalha com acesso aos direitos, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, iniciar pelas bases legais, né? Mas antes disso, eu gosto de entender, né? Na verdade, eu gosto de entender, não, eu partilho dessa ideia, né? Que o parto, ele é um momento, exige um esforço físico, mental e também social, né? Eu acho que são esses três fatores importantíssimos no processo de trabalho de parto e no pós-parto. Então, assim, desde quando a sociedade, ela hospitalizou o parto, houve um rompimento, né? Entre a família, entre quem a mulher se sente ali, sente segurança, né? Houve um rompimento disso. Ela passa a ir para o hospital, né, para dar à luz ao seu filho e não tem acompanhante, não tem esse contato com o seu vínculo, né? Então, as leis, né, elas vão sendo estabelecidas de acordo com o que as pesquisas vão mostrando de benefício para elas nesse momento de pós-parto. Então, assim, é uma lei muito nova, né? Na verdade, o SUS, né, ele de 1990, Lei 8.080, que regulamenta,
ela fala sobre o direito do acompanhante. E só em 2005 que a gente vai falar sobre a questão do acompanhante no parto, pós-parto, né? Trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, é algo muito fresco. E é algo fresco e que causa, né, ainda muitas questões, né? Então, a gente tem de 2005, primeiramente. Aí depois, em 2003, com a política de humanização, que a gente vai falar sobre as práticas de humanização na saúde. E em 2014, o SUS, né, a política de humanização, ela lança uma cartilha sobre parto humanizado. E aí também vai reforçar a importância do acompanhante nesse processo e também na contribuição da redução das taxas de mortalidade materna e infantil. Eu acho importante, Tati, a gente lembrar, né, que tudo isso que você tá pontuando, que vem surgindo como lei, que você colocou no início dessa mudança na sociedade, porque antigamente o parto não era hospitalizado, né? Era um parto mais em casa, né? Então, por isso que é novo isso. Isso, é um evento social, né? Era um evento ali daquela comunidade onde todos estavam esperando que a mulher entrasse em trabalho de parto, aí tinha a parteira, os familiares que ficaram próximos, né? Esquentando as águas, né? Colocando aí no rosto. Então, era um evento social, de fato. Então, a gente hospitaliza isso e a gente deixa isso frio, né? Então, a gente deixa o parto frio. E aí vem todo esse desenrolar de legislações pautado nisso, no que é importante para a mulher nesse momento de intimidade dela, né? Que é o momento do parto. Então, a gente tem... são essas principais bases legais de 2005, 2014. E aí a gente tem inclusão disso no Estatuto da Criança e do Adolescente, mostrando o quanto é importante um bom parto, né? Para o desenvolvimento dessa criança também. Então, o ECA também, ele coloca inclui, né, na sua legislação a importância do parto. Algo importante a questão do direito ao acompanhante e que as unidades públicas e particulares, elas precisam apresentar condições para aquilo, tá? Condições essas, né? São acomodações, refeições, isso está incluso. Tá? O acompanhante, ele é um direito e essas questões também estão inclusas. Então, quando o hospital ele coloca para a mulher, né, que a gente não tem condições de acomodar o acompanhante, por isso que você não vai ter acompanhante, isso não procede, né? Não procede. Cabe ao hospital, de fato, oferecer meios para que aquele acompanhante seja acomodado. A gente sabe, a gente vive essa realidade, né? Especialmente de superlotação nas unidades, especialmente as públicas, né? Então, a unidade precisa se adequar a isso. Então, é um fator importante, né? Quando eu estou lá de acompanhante, não pode porque não tem espaço. Então, vamos chegar a um determinador comum, né? Não tem espaço, mas o que a unidade pode fazer e o que eu, enquanto acompanhante, posso fazer também. Então, isso não eram motivos bem batidos, né, pelas unidades de saúde com relação a ter o acompanhante, que é mantê-lo, né? A questão de refeições e tudo mais. Então, eu tenho essas legislações, eu também tenho uma que é com relação à doula, né? Porque, assim, quando a gente fala de escolha de acompanhante, a mulher é que ela que vai escolher o acompanhante. Quem eu vou escolher? Pode ser o pai do bebê, pode ser o meu parceiro atual, pode ser minha mãe, pode ser uma amiga. Enfim, é com quem você quer partilhar esse momento, com quem você sente confiança nesse processo. E aí a gente também tem as doulas, né? Que essa semana que passou a gente também teve. Eu não consegui assistir tudo, mas eu assim, Tá lá no GTV, né? que ela eu achei um trabalho muito bonito, muito importante, Sim. né? E que o que eu tenho é de lei estadual, né, Rio de Janeiro,
que a doula, ela não é, a presença dela não descarta o acompanhante. Então, assim, eu tenho a doula mais o acompanhante. Ela é um profissional de saúde, né? Isso. Que ele está ali para contribuir, ele não afasta o acompanhante desse processo. Isso é muito importante, assim, a gente frisar, porque vai ser muito comum ter como isso já como uma restrição, né? Você vai ter que fazer uma escolha. Muitas instituições elas vão colocar isso. Você escolhe ou a doula ou o seu acompanhante. E não é assim, né? A doula é um profissional de saúde. Você tem o direito a ter a doula e o seu acompanhante. Isso. A gente também tem a questão do pai, tá? No pré-parto, né? Na parte do trabalho de parto, é complicado a questão de, até mesmo de privacidade. A gente sabe que às vezes são salas de trabalho de parto coletivas, né? Então, assim, o pai, ele não é caracterizado como acompanhante nem visitante, tá? O pai tem um acesso livre. Só que no momento de trabalho de parto é que tem essas questões que aí às vezes fica o pai como acompanhante, mais a doula, né? Então é importante a Aí gente seria, no caso, nessa situação que você está pontuando, quando a gente tem uma sala de parto coletiva, seria mais por uma questão do bom senso, né? Isso. E vão ter outras mulheres também num momento bastante delicado, né? No momento onde há uma exposição muito grande dessa mulher. E aí cabe o bom senso da gente. Dessa rotatividade de pessoas, né? De invasão um pouco da privacidade, né? Então, essas são as bases legais que a gente tem, né? Que isso é importante para que os futuros acompanhantes, as futuras mães, né? Elas tenham ciência antes de, até mesmo se tiver alguma dificuldade com relação ao acesso desse acompanhante nas unidades onde vocês vão escolher ter seus filhos, né? A gente teve uma pergunta aqui do Iverson. Ele perguntou: todas essas leis, elas são de abrangência nacional? Então, todas elas são de abrangência nacional, salvo a da doula, que é estadual. E aí é algo que até a gente precisa ver. Acredito que isso já esteja. Você tem um projeto de lei, mas é de 2016 que faz essa Estado do Rio, né? Que a doula não pode ser confundida com acompanhante. Então, a que seria a nível estadual que eu estou apresentando seria a da questão da doula. As demais são de nível nacional, sim. Nacional. Uhum. A Jéssica está colocando aqui para gente que ela Isso. não sabia, né, que a doula não contava como acompanhante. E é justamente, né, Tati, então, que luta desses profissionais de se colocarem, né, qual é a importância de ter a doula e importante para o acompanhante também. Ela desenvolve um trabalho, né, com a parturiente ali, mas também com o acompanhante. E é para isso que a gente está aqui, né? A gente está fazendo esse trabalho informativo, né? São justamente separados, para que a gente possa tirar essas dúvidas, poder esclarecer, porque é uma coisa que a gente se cobra muito, né? Quando tá ali naquele papel de gestante, de puérpera, é ter que saber tudo. Eu não tenho que saber tudo, né? A gente vai aprender, vai estar aí descobrindo, vai buscar e trazendo essas informações para esse público, né? Isso. E eu, assim, e esse trabalho da mulher, né, da gestante, de buscar essas informações referente ao momento do parto, eu estendo isso a acompanhantes também, né? Porque é importante que eles tenham ciência que eles se apropriem desse momento que é o parto, né? Às vezes, a cargo da mulher fazer todas as buscas
dessas escolhas diferente ao parto. E às vezes só vai estar ali naquele momento do parto. Então ele não... Tati, eu acho que a tua internet tá travando. Você sumiu aqui para mim, teu áudio também. Ah, voltou. Melhorou? Ótimo. Agora tá ótimo. Vamos lá. Tô. E esse acompanhante? Tá dando eco ainda. Assim, o que eu tava falando. Esse acompanhante, como é que é também no centro cirúrgico? Tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ou sou eu? Coloca aí um joinha quem tá ouvindo, porque eu não tô ouvindo a Tati. Então, no centro cirúrgico, ele tem direito, né, a acompanhar o parto. Agora tô te ouvindo. Minha rede, o que que acontece? Acho que a sua internet tá rodando aqui para mim. Acho que voltamos. Eu tô te ouvindo. Sem som. A Michelle ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, voltou. Fala pra gente desse acompanhante no centro cirúrgico. Oi, voltamos. Problemas técnicos, né? Isso é comum, né, gente? Quando a gente depende da internet. Voltou? Calma aí que a gente vai conseguir. Só um pouquinho de paciência que as coisas vão voltar, né? A internet, às vezes, elas... Voltou? Tatiane tá aí com alguma... Voltamos, só não tô te ouvindo. Fala. Ah, meu Deus. Agora tá ouvindo. Então tá. Então, você me perguntava sobre no momento do centro cirúrgico, né? Isso. Sim, tem direito a acompanhar o parto. Então, o acompanhante é isso. É durante o trabalho de parto, o parto em si, seja ele a cesariana no centro cirúrgico ou na sala de parto. Então, tem direito, sim, de acompanhar, né? Então, é importante que a gente saiba disso e saiba também como reivindicar, né, esse nosso direito. Eu sei que a gente tem, às vezes, essas dificuldades, a gente tem a questão da resistência da equipe de saúde, né, com relação a essas questões. Então, é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente possa também, naquele momento, né, às vezes ainda ter que ir atrás dos nossos direitos, né? Uhum. Que é comum a gente escutar, não tem roupa, né? Uhum, não tem roupa, intercorrências, enfim, né? Então é bem delicado esse momento. Eu acho que qualquer coisa que vier a acontecer, acho que no centro cirúrgico, no momento de intercorrência, principalmente, eu acho que quem está ali ao lado, ele precisa ser acolhido pela equipe, né? Está sempre sendo informado do que está acontecendo, do que aconteceu, quais são, por que essas medidas estão sendo tomadas, né? Enfim. E aí, eu acho que a gente acaba entrando num ponto, né? Você até começou a colocar das resistências da própria equipe, que muitas vezes a própria equipe dá uma embarreirada, né, nesse acompanhante, veta muitos direitos por conta disso, né? De que é mais uma pessoa que está ali. Como é vigiando, né? Eles têm muito essa ideia. Como é que a gente vai lidar com o acompanhante, a equipe? Como é o que a gente pode estar aí orientando? Então, o acompanhante, né, como a gente pode ver, é um evento novo, né? Então, a gente falando sobre nascimento,
uma lei de 2005, eu julgo que é um evento novo, ter um acompanhante, né? Então, o que que acontece? Existem os dois lados, né? Existe a resistência da equipe entender que é mais uma pessoa para vigiar, não uma pessoa colaborativa naquele momento. Mas o que que acontece? Isso que eu estava falando, né? Do acompanhante, ele também se apropriar do que vai ser esse momento de trabalho de parto e pós-parto, para que ele também entenda o seu papel e a sua função naquele momento. Assim como a equipe, também cabe orientar aquele acompanhante que está ali assustado, às vezes mais assustado do que a gestante, do que a puérpera, né? De entender qual é o valor e qual é a contribuição dele. Então, eu vejo que a resistência maior é isso, é não entender o papel do acompanhante, o quanto de benefício ele traz para aquele momento, para aquela mulher. E se ele traz um benefício para aquela mulher e para aquele bebê, ele também traz um benefício para a equipe. Então, assim, eu acho que é massificar, é fazer todo esse debate acerca de acompanhante. Acredito que nas universidades, para esses profissionais de saúde, dos antigos e dos novos, para entender o que é o acompanhante e fazer com que ele some nesse processo. Não só, eu generalizo, não só no momento de parto, mas em todo o processo de hospitalização de um paciente, é importante esse elo, esse vínculo com a família. Então, se a gente entende que isso pode melhorar, acredito que essa questão vai ser desmistificada aos pouquinhos, né? Então, existe resistência, sim, a gente sabe, né? Da equipe, da unidade, né? Tanto de não tem como ter acompanhante porque eu não tenho poltrona, não tem como entrar no centro cirúrgico porque eu não tenho roupa. Então, isso são já resistências institucionalizadas, né? Então, que aos pouquinhos a gente precisa ir quebrando. Aos pouquinhos não, acho que já passou de ser aos pouquinhos, né? Eu acho que a gente já precisa estar mais aberto com relação a isso, né? Porque, assim, o acompanhante, ele tem uma função comprovada, de fato, do benefício para a mulher naquele momento, né? Existe uma comprovação, um estudo, né, que diz que diminui a questão da angústia, do sofrimento, do medo, os procedimentos cirúrgicos, né, as cesarianas, o tempo de duração de trabalho de parto, isso tudo ele diminui quando eu tenho um acompanhante propositivo, um acompanhante que de fato está exercendo o seu papel ali. Então, isso a gente já tem os estudos comprovando do benefício de ter um acompanhante nesse momento, né? Como você tinha falado logo no início, né? É um ambiente novo para essa mulher, né? É um ambiente hostil, vamos dizer assim. Então, eu tenho ali o acompanhante uma referência para mim. Porque muitas vezes, quando eu vou dar à luz num hospital público, nem sequer a equipe eu conheço, né? Dentro de um hospital privado, eu ainda tenho a oportunidade de ter o meu obstetra. Mas no hospital público, né, eu não sei quem é a equipe. Então, a referência de segurança vai estar nesse acompanhante. Nesse acompanhante, sim. A gente tem estudos que falam até mesmo da depressão pós-parto, né? A questão de como baixa aí o índice de depressão pós-parto em função também do acompanhante. E nesse tempo aí que a gente está vivenciando de pandemia, que houve mudança de regras, né? Cada instituição tá construindo as suas próprias regras. Como é que fica o acompanhante? Então, o que a gente tem é um decreto relacionado a visitante, tá? O que a gente tem é restrição de visita, de acompanhante não. Então mantém-se permanece acompanhante para quem tem direito a ele. Então, o que cada instituição está fazendo é tentar também diminuir a rotatividade dos acompanhantes. Então,
onde eram 2 trocas ao dia, foi para uma, diminuiu o tempo de troca. Então, são mecanismos que as unidades estão adotando para poder diminuir a circulação de pessoas aí no ambiente hospitalar, mas a garantia de acompanhante, ela se mantém. Então, Não teve alteração nenhuma. Pode ter não. mudado a forma como está sendo conduzido o fluxo disso, mas o direito Isso. permanece preservado. Sim, sim, sim. Isso. Isso Permanece assim. é muito importante, né? A gente tá passando essa informação, porque com essa pandemia tá tudo meio que de cabeça para baixo, né? Vamos dizer assim. E aí eu fico na dúvida: será que eu continuo tendo meu direito garantido, né? Porque infelizmente a gente acaba por eu desconhecer quais são os meus direitos, o outro me fala o que ele quer falar e eu atendo. Né? Então é muito importante a gente saber isso. E a gente está ali naquele momento de parto, né? Que é de pré-parto, é um momento de bastante emoção, né? Que mexe com todos, com o acompanhante, com o paciente. Então, aí que você não consegue, às vezes, pensar sobre algumas questões. E exatamente sobre isso, né? Que a acompanhante se mantém sim. O que acontece são algumas restrições, né? E o acesso aí à visita que de fato está suspenso. Uhum. A gente estava falando sobre a questão desse acompanhante ser um vigia, né? Vamos dizer assim, da equipe, e aí o quanto isso se incomoda. Mas a gente também tem o outro lado, né? Que é esse acompanhante entender qual é o propósito dele ali naquele momento, né? Então, assim, não é que o acompanhante precisa ter um curso para ser acompanhante, mas ele precisa. Hã? Não entendi. Isso é importantíssimo. Sim. Porque não tem a obrigação de ter curso para acompanhante, tá? Então, assim, você não precisa, o hospital, a unidade não pode te exigir que você tenha um preparo aí de curso para ser acompanhante. Então, o acompanhante basta você querer, né, estar ali, entender o propósito de ser um acompanhante naquele momento. Mas que aí também entra a importância dessa pessoa entender qual é o propósito dela ali, né? Você tinha falado, gente, que o acompanhante, ele é de livre escolha da mulher. Mas que seja importante quando eu for fazer a minha escolha, né? Que eu escolha alguém que me passe essa segurança, porque tá ali, mas que também consiga entender esse propósito. E que propósitos seriam esse do acompanhante? O que ele vai estar ali desenvolvendo? Então, né, confiança, né? Trazer um pouco para onde eu estou, que é, né, para aquele momento que eu estou vivendo. Ter confiança de que as coisas vão dar certo, que está sendo feito, né, para aquele momento. Trazer a questão de autoestima também, da capacidade daquela mulher, que ela é capaz, que vamos, né, a gente vai conseguir junto. Então, participar, né? Eu acho que é isso, é colaborar, é compartilhar desse momento de forma positiva, porque o que a gente tem muito, né, é assim, olha, ela não vai conseguir, ela não consegue, ela tá cansada. Então, essas questões ao lado da. Tá falhando tua internet. Fala de novo aí pra gente. Que ele é colocado como ela não. É colocado que ela não vai conseguir, e aí depois falhou. Isso, então, assim, ele não. Às vezes, o acompanhante, quando ele não entende aquele processo, ele não consegue ajudar a mulher naquele momento.
que é de dar força, de trazer segurança, coisas positivas, né? Que dê certo aquele momento, que vai dar certo e que é um processo natural, né? Então, isso é importante, né? Acho que diminui o medo, ajuda a diminuir o medo do desconhecido, que é o parto, né? Por mais que a gente fala, né? Por mais que não seja a sua primeira gestação, seu primeiro parto, cada parto é um Sim. parto diferente e que eu estou num momento diferente e a minha reação naquele momento também vai ser diferente. Então, ter alguém ao lado seguro, né, é muito importante. Alguém também que vai poder fazer essa ponte com a equipe, né? Com certeza. Isso. Exatamente, de mediar as questões junto com a equipe. Na sala de parto, né, por exemplo, existem os mecanismos de alívio de dor, os banhos, as massagens. Isso tudo é importante. O acompanhante também está se apropriando desse processo, né? Por que não? Eu senti as mãos, né? A massagem do meu parceiro, da minha mãe, da minha amiga. Então, é isso, é se apropriar desse processo de trabalho de parto, entender, escutar as orientações da equipe, né? Ó, é assim que tem que ser feito. Quando estiver nesse momento, você precisa fazer força X e ajudar aquela mulher ali, tá ao lado, dizendo que ela é capaz e que vai conseguir, que vai dar certo. Então, eu acho que é o ponto principal. Isso no momento de trabalho de parto, né? No pós-parto também, né? A mulher tá ali cansada, o acompanhante às vezes também fica bem cansado, porque a gente sabe que não é fácil. Por isso que se tem troca, às vezes, de acompanhante, né? Por isso que é importante, às vezes, essa troca, que aí você vai também dividir energia, cansa, né? Então você vai trocar um pouquinho. E no pós-parto, principalmente cesárea, onde a mulher está mais debilitada, né? Então, fazer esse aconchego maior com o bebê, observar mais. Então, é um papel importante para o acompanhante, né? Não é o acompanhante que vai mexer no soro, não é ele que vai, né, ver os pontos da paciente, vai falar que está na hora dela andar, não é isso. Mas que é fazer essa mediação, essa ponte com as orientações da equipe de saúde. Uhum. Ele não vai colocar a mão na massa, né? Mas na verdade ele vai estar ali acompanhando como é que é a rotina daquele de horários, de fluxos que precisam ser realizados e às vezes até lembrar a equipe ou cobrar mesmo, né? Mas é o que você colocou, ele vai fazer essa mediação, ele não vai pegar e vai fazer propriamente dito. Ele vai chamar o profissional de saúde para estar intervindo, para estar fazendo o que precisa ser realizado ali com aquela gestante ou com aquela puérpera ou com o próprio bebê, né? Uhum. É E, o ponto de apoio, né? Acho que é o ponto de apoio principal dessa família, dessa mulher nesse momento, né? Ou seja, o ponto de apoio dela é com a equipe. Então, é e aí importantíssimo. a gente escuta também muito o acompanhante falando, né? Ah, mas aí eu tô lá e a equipe já não faz mais nada, tudo sou eu. Como é que é isso? O que que é esse tudo sou eu? É isso que a gente precisa também ficar atento, né? Porque o Uhum. que é esse Exato. tudo? Uhum. Então, né, eu acho que assim, existe no hospital, né, existe cada profissional tem a sua função ali, mas de cuidado direto ao paciente, ao médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? Então, é estabelecer essas questões, não é ele que vai fazer a medicação, não é ele que vai saber a questão do soro, né, se for o caso, não é ele que vai indicar essas questões. Então, precisa ter esse vínculo, né? Esse vínculo não, né? Fazer essa mediação com a equipe, entender. Eu acho que pegar o bebê, embalar, fazer apoio, eu acho que é sim um papel do acompanhante, né? A gente está falando disso, de acolher essa mulher e acolher esse bebê que veio, que nasceu, né? Então, eu acho que esse é a função do acompanhante, não
e não indicar medicação, indicar, né? Mas pode apoiar principalmente, né, no pós-parto, na amamentação, que é muito importante também, né? Que a gente tem o momento do parto e depois a realidade do amamentar, que também é algo que não é tão simples assim, né? Então, apoio e ter um acompanhante atento à orientação que foi dada pelo profissional, ele pode contribuir muito, que o profissional ele não vai ficar ali 24 horas ao lado daquela mulher todas as vezes que ela colocar o bebê ao seio, né? Mas se eu tenho um acompanhante que está atento às orientações, ele vai ajudar e vai contribuir nesse processo também. Então é isso, é contribuir. Contribuir com relação ao que a equipe vai orientar. Não é fazer além, né? Do que é para você fazer, o acompanhante, né? E também é saber qual é o papel, o papel da equipe e sinalizar caso, né? Entenda que esteja fazendo além do que acha que deveria estar fazendo. Então, sinalizar sempre a gente sempre tem chefe de equipe, né? Buscar a equipe para poder contribuir nesse processo. Tem que ter um assistente social, né? Para ir lá salvar eles, né? Pois é, né? A assistente social é que manda no hospital, né? Ela resolve tudo. Se puder, a gente pode tudo, é verdade, né? Todos os problemas batem lá. Olha, mas Eles é resolvem tudo. Mas isso. Fala. Mas o que eu vejo muito é a questão a questão que o acompanhante às vezes ele não é escolhido, né? Aconteceu e ele tá lá. Então ele às vezes não é nem o que a gestante desejava. Então, assim, é complicado porque ele às vezes não queria estar ali, ele não sabe o que está fazendo ali, e aí ele entra em desespero. Então, a gente já tem de vários, né, acompanhantes que falam, chora aqui, mas vamos lava esse rosto, vamos lá, vamos entender qual é o seu papel para contribuir. Porque a gente precisa lembrar disso, né? Principalmente o momento do parto é um momento trabalhoso, é um momento angustiante, né? É um momento que gera medo, independente de que número de parto é esse para essa mulher, mas é o único. Pode ser o 10º parto, mas é o primeiro parto daquele filho, é o primeiro parto daquele momento. Então, é importante entender isso, que não é um momento simples, não é um momento fácil, muitas vezes é um momento demorado, né, longo, não é uma coisa que começou o trabalho de parto agora e daqui a meia hora acabou. Alguns são assim, mas alguns levam até 48 horas, então é importante que o acompanhante saiba disso, não que ele tenha as informações técnicas desse parto, mas que ele tenha as informações desse papel dele, que é estar ali dando forças para essa mulher, tranquilizando, lembrando que ele é o ponto de referência dela, né? Que ele é quem ela conhece, é ele quem traz essa segurança para ela, né? Isso. Às vezes, o trabalho de parto ele é associado como algo, um sofrimento, né? Então, quando a gente associa que é um sofrimento, realmente tudo é muito mais difícil. Então, o que eu vejo muito é isso, associar o trabalho de parto, que às vezes é longo, como um sofrimento. Então, a gente sabe que dá trabalho, né? Que é algo que de fato exige um esforço emocional e físico, né? Dessa família, né? Desse contexto, dessa mulher. E não é fácil mesmo, mas se a gente enxergá-lo apenas como sofrimento, torna-se muito mais difícil, de fato. Sim. É um momento que não é fácil, mas é um momento que é possível, né? E uma coisa que a gente precisa lembrar também é que o trabalho de parto é daquela mulher, né? A equipe vai estar ali para estar auxiliando. O acompanhante está ali para estar auxiliando, mas o trabalho é dela,
né? Não como é isso que você falou, essa questão do lado ruim, da dor, punitivo, nada disso. Mas que é o momento em que ela vai passar e que ela vai precisar passar, né? E Uhum. vai acontecer, né? E se Sim. precisar em algum momento ter qualquer intervenção da equipe, vai acontecer também, mas que é um momento em que é dessa mulher, ela precisa vivenciar isso. E no pós-parto também, a gente precisa entender Uhum. que cada mulher vai ter o seu momento, né? Umas vão dar super conta, vai estar ali como se nada tivesse acontecido e aquele acompanhante ele tá ali só de figuração e outras não. Outras vão realmente precisar da ação desse acompanhante, das atitudes desse acompanhante. E é dessa forma mesmo. Cada mulher vai ter o seu momento, vai viver esse momento pré-parto ou pós-parto do seu jeitinho e o acompanhante está ali para dar suporte. Né? É isso que a gente Uhum. sempre vai precisar lembrar. Tá? Isso. E esse suporte eu acho importante também, que também é um suporte no âmbito emocional, né? Eu Sim. acho que a maioria das unidades de saúde, pelo menos públicas, né, a gente tem um profissional da psicologia, e eu acho que esse acompanhante também tem um papel de fazer essa observação, de entender, de ver, de observar, e por que não, né, buscar o profissional que está ali para dar apoio àquela mulher naquele Uhum. momento. Então, ele Sim. também é a ponte para a gente, né, para o assistente social, para o psicólogo. Então, é importante, não vai lá só para resolver as coisas, né? Sim, a gente Mas está lá para isso, né? Para dar o suporte ao paciente, mas também para dar o suporte ao acompanhante. Porque é uhum, importante, a gente entende que ele que é a referência daquela paciente. E uma uhum, referência bem orientada, uma referência com uma boa passando uma boa estrutura emocional, eu diminuo muito os índices negativos aí dessa mulher, né? Então a gente tem com aí as certeza. pesquisas que mostram tudo isso pra gente e aí a gente também está sempre à disposição desse acompanhante, né? Até porque muitas vezes essa mulher ela tá impossibilitada de chegar até a gente e aí quem chega Sim, mesmo é o acompanhante, né? gente. Para tirar suas dúvidas, para fazer alguma colocação. É isso mesmo. Tati, acho que assim foi muito proveitoso, né? Muito esclarecedor. A gente conseguiu contribuir aí para as gestantes, para as futuras mamães, para aqueles que vão se dispor um dia a ser Será acompanhante, né? que Sim, isso é porque importante? todos nós, né? Todos nós estamos aí podendo em algum momento vivenciar qualquer um desses papéis, né? Seu papel do gestante, seu papel do acompanhante. Então, acho que foi muito esclarecedor, assim, para que a gente possa, de fato, exercer esse papel ou fazer a escolha de quem vai fazer esse papel de uma forma mais consciente, né? Sabendo Uhum, reivindicar quais são os seus direitos e também saber qual é o propósito, né, desse acompanhante ali. Não é uma figura meramente ilustrativa e nem está ali para que a equipe não faça o que tem que fazer. Né? Então, cada uhum, um tem a sua função ali naquele momento, né? E o acompanhante tem uma função importantíssima também. Então, acho que foi muito proveitoso. Já quero te agradecer, né, por ter uhum. disponibilizado aí um pedacinho da tua tarde de sábado para estar aqui com a gente. Depois do Dia dos Namorados, né? Hoje É, continua o complemento aí do Dia dos Namorados. Então, que é uma plantão. é de plantão ontem, então vai comemorar hoje. Aí falou, interrompe a Pô, comemoração, porque hoje tem live lá no Vínculos com Amor. E lembrando também para o pessoal aí que tiver interesse, segunda-feira a gente tem uma roda de conversa com os gestantes. Quem tiver interesse em participar,
Ela é online, gratuita. O link está na bio aqui do Vínculos com Amor, então é só ir lá, se inscrever, não tem custo nenhum. Então a gente vai estar batendo um papo aí sobre esse momento, né, de ser gestante, de estar gestante. Então na segunda-feira a gente tem essa roda de conversa. Então, obrigado mais uma vez, viu, por ter atendido o nosso convite, né? Amigo é assim, nunca rejeita, né? Pode chamar, é um prazer. Sempre Obrigada, prazer, amigo. ainda mais de um tema que a gente vivencia já há um tempinho, né? Então é sempre um prazer poder contribuir. E um recado, né, é para gestantes, tentantes e puérperas, para chamar os acompanhantes, para que eles se apropriem de todo esse processo, né? Essas rodas de conversa, que participem, que isso é fundamental para um bom trabalho de parto e parto. Isso aí. Muito, muito bem lembrado, né? Que eles precisam já começar a se integrar, né? Na situação. Excelente. Então, um sábado aí maravilhoso. Olho desse tamanho. Um sábado aí, um final de sábado maravilhoso para você. Mais uma vez aí, obrigado pela tua contribuição aqui com a gente do Vínculos com Amor, né? Foi muito bom passar aí esse pouquinho de tempo com você, tá? Obrigada mesmo. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Tchau.